Meu Deus, como é bom a gente ter esse momento onde mulheres buscam a esse Deus que é digno de glória, digno de louvor, de adoração. E sabe o que é melhor? Estamos todas lindas. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso, porque o Senhor te fez linda. Mas hoje você está mais linda ainda. Eu não sei qual é a expectativa do seu coração, mas eu sei que o Senhor vai te entregar uma palavra poderosa. Deus quer nos levar a um novo tempo, e é por isso que hoje o tema da nossa mensagem é tempo de reconstrução. Repita comigo, é tempo de reconstrução. Você crê que Deus vai reconstruir as áreas da sua vida que estão em ruínas, que estão em desordem, que Ele vai pôr em ordem todas as coisas? Aleluia! Eu quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Ageu, um profeta menor. O antepenúltimo livro antes do Novo Testamento, ou seja, o terceiro antes do Novo Testamento. Só tem 2 capítulos nesse livro. Nós vamos ler o capítulo 1, do verso 1 ao 8, nesse primeiro momento. O texto diz: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim, diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Talvez você, tendo lido rapidamente, você não se atente ao contexto em que o profeta Ageu, ele escreveu, ele recebeu essa palavra vinda do Senhor para direcionar o povo de Israel. Mas eu vou tentar contextualizar para você. Ageu, ele foi um dos profetas levantado pós o exílio babilônico. Como nós sabemos, em muitos momentos o povo de Deus, ele, por pecar, por desobedecer a Deus, eles eram entregues aos seus inimigos. E ao serem entregues aos seus inimigos, um destes inimigos, o povo babilônico, levou o povo judeu como escravo para a Babilônia, a mando de Nabucodonosor. E com isso a cidade de Jerusalém foi saqueada, com isso o templo foi destruído e todos aqueles que foram levados viveram cerca de 70 anos no cativeiro. Para pensar, 70 anos longe da sua casa, da sua terra natal, da sua cultura, dos seus entes, dos seus familiares, amigos, muitos foram dispersos, dentre o povo e a cultura. Nós conhecemos, 4 jovens que foram enviados e que não se contaminaram com a cultura babilônica, que foi Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, entre tantas outras pessoas que experimentaram esse cativeiro. Mas passados esses 70 anos, Deus libertou o seu povo, porque o povo clamou, o povo se arrependeu e Deus, em sua bondade, em seu amor, os trouxe de volta. Deus levantou o rei Dário, o rei persa, depois do rei Sírio, que foi aquele que venceu os babilônicos, quando eles passaram a dominar toda aquela região. Sírio decretou que os judeus poderiam voltar a Jerusalém para reconstruir o templo e a cidade. Porém,
por conta de um problema, uma intriga com os samaritanos, que eram os judeus dissidentes dos judeus, eles não conseguiram dar seguimento a esse projeto de construção. E quando Deus chama Ageu para despertar o seu povo para aquela obra de reconstrução, ele recebe a liberação do rei Dário para recomeçar aquela obra. Só que o que aconteceu? O povo se acomodou. Os remanescentes, aqueles que não quiseram ficar na Babilônia, aqueles que não se aculturaram, aqueles que voltaram para Jerusalém, porque eles portavam a promessa de que Deus os restauraria, de que Deus enviaria o Messias. Eles voltaram, mas se acomodaram. Aquele mesmo povo que voltou louvando ao Senhor, e tem um salmo muito lindo, que é um cântico de peregrinação. Eu quero que você veja rapidamente no Salmo 126, é um dos salmos mais lindos. Eu amo esse salmo porque ele se aplica perfeitamente à promessa que Deus fez ao seu povo. A expectativa da restauração, da reconstrução. Salmo 126 diz o seguinte: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Esse povo que, ora, tinha declarado esse cântico, crendo na restauração que Deus estava liberando sobre eles, crendo que eles saíram com lágrimas, regando a terra e voltariam com os sementes, voltariam com seus feixes cheios. Esse povo havia se acomodado. E Deus chama Ageu para levantar o seu povo, para fazê-los voltar ao propósito. Mas algo que nos chama a atenção nisso é que o povo, primeiro, ele enfrentou oposição. Eles enfrentaram a oposição, primeiro, dos babilônios, com Nabucodonosor. Depois, que eles, enfim, encontraram a liberdade, que Deus os libertou do cativeiro, eles encontraram a oposição externa, que foi os samaritanos, que queriam impedir a reconstrução. Só que depois eles encontraram a outra oposição. Essa terceira oposição é a oposição interna, que significa que Deus quer fazer a obra, mas eles não queriam. Muitas vezes a gente enfrenta oposições externas, ou seja, Satanás se levanta, pessoas usadas pelo diabo se levantam contra nós, e a gente busca, e a gente clama a Deus. Mas e quando a oposição interna chega? Muitas vezes o que a gente faz? O mesmo que o povo de Israel fez, mesmo que esses judeus fizeram, nos acomodamos. E o que é essa oposição interna? Muitas vezes são as nossas emoções, são os nossos medos, os nossos traumas, são as preocupações com a nossa vida no aqui e no agora, são as palavras que nós ouvimos e que feriram a nossa alma. E nós vamos deixando que essas oposições gerem não apenas desânimo, mas gerem desistência. A gente para no meio do caminho. Foi exatamente isso que esse povo estava vivendo. E é quando Deus diz assim: Ageu, entrega a mensagem a este povo. Diz a eles que eles estão construindo casas para si. Eles estão deixando essas casas bonitas, mas eles se esqueceram de mim. Eles se esqueceram da minha casa. O texto enfatiza uma coisa, que Deus diz assim: eles estão fazendo casas de fino acabamento. Deus é detalhista, Deus ele presta atenção em cada detalhe da nossa vida. Em tudo, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. E Deus, em outras versões, o texto diz que eles estavam construindo casas apaineladas. O que isso significa? Que em tudo eles tinham minúcia, eles eram cuidadosos com tudo que eles faziam. Só que eles ficavam dando desculpas para Deus.
dizendo, nós não temos dinheiro. O dinheiro que nós temos não dá para reconstruir o templo, não dá, sabe, para deixar a casa do Senhor ornada. O dinheiro que nós temos só dá para a gente construir a nossa casa, para cuidar, sabe, do que é nosso. Não dá para fazer mais para Deus. E Deus, Ele diz, vocês estão deixando de desfrutar da fartura, da abundância, justamente porque vocês estão retendo o que é meu. Enquanto vocês estão ajuntando para vocês mesmos, vocês estão perdendo de desfrutar da abundância que eu tenho. É por isso que está faltando. É por isso que vocês se vestem e não se aquecem. É por isso que vocês comem, mas não se satisfazem. Deus estava querendo mostrar para o povo que o modo como eles estavam se comportando só estava trazendo mais ruína para a sua própria vida. Enquanto eles achavam que era melhor cuidar das suas coisas, ao invés das coisas de Deus, acreditando que primeiro a gente vai cuidar do que é nosso, quando sobrar tempo, quando der, a gente lembra da casa do Senhor. E muitas vezes a gente faz isso. É por isso que essa palavra se aplica à nossa vida. Porque às vezes a gente tem esse mesmo comportamento, a gente tem tempo para tudo, menos para Deus. A gente faz planos de viver aquilo que nós almejamos, mas esquecemos de dizer, Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, onde o Senhor quer que eu coloque os meus pés? Senhor, quem são as pessoas com quem eu devo conversar? Quem são as pessoas que devem fazer parte da minha vida, que devem entrar na minha casa? Quem são as pessoas em quem eu devo confiar? Confiar as minhas angústias para que essa pessoa ore ou não? Para que essa pessoa zombe? Porque muitas vezes a gente está confiando em pessoas que ao invés de orarem por nós, de nos levantar, elas vão zombar de nós. Elas vão trabalhar contra nós. Elas vão se opor a nós. Então Deus está dizendo assim, assim como eu tenho cuidado de vocês, eu quero que vocês tenham cuidado do que é meu. Mas a Bíblia diz algo. Por que Deus estava tão preocupado com o templo? Porque Deus queria que o seu povo investisse tempo e recursos para construir o templo novamente. Porque Deus queria que essa reconstrução acontecesse. Quando a gente vai ler o texto de Atos 17, 24, diz que Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, por que Deus pediu ao seu povo para reconstruir o templo? Deus estava fazendo uma alusão a uma promessa que foi cumprida em Jesus. Deus estava fazendo referência a algo que aqueles judeus não tinham entendido, mas hoje nós desfrutamos. Sabe o que é? Em Jesus, eu e você nos tornamos templo e morada do Espírito Santo. Eu e você somos a casa que Ele escolheu habitar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Ele escolheu a mim e a você com nossas imperfeições. E Ele disse, eu vou morar nela. Eu vou entrar na vida e vou transformar. Eu vou ser o dono da vida dela. É por isso que Deus, Ele queria ensinar ao povo, olha, o templo é o lugar da minha presença. No Antigo Testamento nós vamos ver que o lugar onde Deus manifestava a sua glória, primeiro foi no tabernáculo, quando não havia nenhum templo construído. Mas quando Salomão ele constrói o templo do Senhor, a presença de Deus passa a ser manifesta dentro do templo. Então o templo significava o lugar de ajuntamento, o lugar de adoração, o lugar de busca, o lugar de expiação pelos pecados, o lugar onde Deus manifestava o seu poder e a sua glória e falava através dos seus sacerdotes ao seu povo. Então, Deus está dizendo ao seu povo, eu quero que vocês cuidem da minha presença em vocês. Eu quero que a minha presença seja a prioridade. Eu quero que vocês tenham sede e fome de mim, assim como vocês têm pelas suas próprias coisas, assim como vocês querem realizar os seus sonhos, os seus projetos, busquem a minha presença. Porque Jesus nos ensinou sobre isso. Em primeiro lugar, nós temos que buscar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Deus está ensinando isso ao povo. Vocês estão invertendo a ordem das coisas. Vocês estão invertendo a prioridade.
Deus quer nos despertar para o que é prioridade na nossa vida. Talvez você viva de evento em evento, de conferência em conferência. Não estou dizendo que você tem que deixar de vir para uma conferência. Não estou dizendo que você tem que deixar de buscar crescer com outras pessoas. Se nós estamos aqui reunidas, é porque queremos aprender primeiro com Jesus, mas também umas com as outras, não é? Vocês vieram aqui porque vocês querem mais de Deus, e esse tem que ser o anseio do nosso coração. Mas muitas vezes é o que a gente fala, não se alinha com o que a gente faz. Muitas vezes o modo como nós declaramos que queremos o Senhor não está alinhado com o estilo de vida que nós estamos levando. E é exatamente por isso que a gente vai vivendo de vazios. É por isso que a gente vai buscando coisas que não preenchem a nossa vida, não preenchem o nosso coração. A gente vai substituindo Deus. A gente precisa ter cuidado com uma coisa, que eu digo que é inimiga, sabe, da mulher, e que o diabo usa bem contra nós, que é a distração. Tenha cuidado com as distrações. Deus chamou a atenção do povo porque eles se distraíram. Veja, no cântico de peregrinação que nós lemos no Salmo 126, mostra um povo focado, obstinado, um povo que sabia quem era o seu Deus e que cria na restauração. O que eles não tinham entendido é que Deus que dá restauração conta conosco. A sua restauração, a sua reconstrução não depende de você, mas Deus quer que você faça parte, que você coopere, que você colabore para a obra que Deus vai fazer na sua vida, porque nunca tem a ver só conosco. Aquilo que Deus quer entregar a nós não tem a ver só conosco, sempre tem a ver com outras pessoas que Ele quer abençoar, além da gente, mas acima de tudo, Deus quer que a glória dEle seja vista. O diabo, ele é expert em lançar essa armadilha da distração e muitas vezes a gente cai. Se a gente não sabe o que é prioridade da nossa vida, a gente vai se perder com coisas pequenas. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, voltando para casa, eu estava dizendo a ela, muitas vezes não são as grandes lutas que nos roubam da presença de Deus, são as pedrinhas pequenas. São as coisas que nos acontecem no dia a dia que roubam a nossa paz, que fazem muitas vezes a gente murmurar, a gente pecar. Quem aqui dirige? Quem é a mulher aqui que dirige? Gente, dirigir é uma prova, não é? Quem aqui cuida do filho e não trabalha fora? Quem aqui trabalha fora e cuida de filho? Cada uma de nós lida com circunstâncias no dia a dia que provam a nossa paciência, não provam? Provam a nossa fé, provam a nossa dependência em Deus, porque tem hora que dá vontade de a gente fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer. Aí Deus refreia a gente, refreia a nossa língua, refreia o nosso ímpeto de reagir, de fazer como nós queremos. São essas coisas no nosso dia a dia que muitas vezes são usadas para nos distrair. Não são as grandes coisas, não são as grandes lutas. Um grande exemplo disso são duas mulheres com quem Jesus encontra, Marta e Maria. Quando nós vamos ler o texto de Lucas 38:42, diz assim: E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Repita comigo, muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhes, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será retirada. Jesus enfatizou: Marta andava distraída com muitos serviços. Quais são os serviços que você tem se ocupado e que tem roubado você da presença de Deus? O que é que tem distraído você, tornado você dispersa? Porque deixa eu dizer algo para você, toda distração gera distorção. Tudo o que nos distrai tem poder de distorcer o modo como a gente enxerga a Deus e como nós nos enxergamos. Aquilo que nós nos distraímos significa que nós damos prioridade, porque aquilo que a gente tem tempo torna-se a nossa prioridade.
E o que torna a nossa prioridade entra no nosso coração. E onde estiver o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Nós precisamos entender que tudo aquilo que tem poder de nos roubar da presença de Deus gera uma percepção diferente sobre quem nós somos, sobre o que nós estamos fazendo aqui, sobre quem Deus é. E aí a gente acha que o compromisso e a responsabilidade de Deus é fazer o que a gente quer. É realizar os nossos sonhos, é realizar os nossos projetos pessoais. Deixa eu dizer algo para você. Deus tem prazer de nos abençoar. Deus tem prazer de realizar promessas, sonhos. Quem aqui quer casar? Amém? Você vai casar. É projeto de Deus. O protótipo original do Gênesis estabeleceu que nós vivêssemos em família. Deus faz o solitário, a solitária habitar em família. Você vai casar. Deus quer fazer mais na minha e na sua vida. Deus quer nos tornar férteis. Fazer com que nós geremos filhos. Ou biológicos ou espirituais. O problema é que a gente vai dificultando as coisas. A gente começa a impor uma agenda para Deus. A gente tem um cronograma e a gente quer que Deus siga o nosso cronograma. Deus, até os 30 anos eu já quero ter casa, ser, bem sucedida no meu trabalho. Eu quero casar, com aquele homem alto, olhos azuis. Se for forte, musculoso, eu agradeço. De preferência, dono de empresa, né? Que tenha um carrão que me busque e abre a porta para mim. Amada, as suas expectativas nem sempre vão caminhar com a realidade. Às vezes Deus não vai colocar no seu caminho esse protótipo diante de você, mas vai colocar diante de você um baixinho, um careca, que ama a Jesus. Hã? Ninguém recebeu, não? Deus vai colocar um homem cheio do Espírito Santo na sua vida. Aleluia! A gente quer do nosso jeito e é por querer do nosso jeito que as coisas dão erradas. Deus está dizendo aqui ao povo, vocês estão fazendo do jeito de vocês, por isso que está tudo dando errado. Para de fazer do teu jeito, faz do jeito que Deus está mandando. Se Deus se chamou para uma obra é porque Ele é fiel para cumprir. É Ele quem está à frente, Ele é o construtor. Aleluia! Glória a Deus. E aí, Marta recebe Jesus. O texto enfatiza que foi na sua casa. Quando nós lemos os evangelhos, nós entendemos que Marta e Maria eram irmãs de Lázaro. E elas tinham uma relação de amizade com Jesus, veja. Às vezes a gente olha para Jesus como se ele estivesse dando um fora, né? Em algumas pessoas, não. Jesus ele estava falando numa linguagem adequada para a época, mas aqui ele fala para amigas, com quem ele tinha intimidade, proximidade, ele poderia falar assim com elas. E por que ele se reporta a Marta e não ao irmão dela? Porque se ela era a dona da casa, significava que ela, por ser a irmã mais velha, ainda que solteira, porque o texto não diz que ela era casada, ela era a que cuidava de todos os serviços da casa. Só que Jesus diz assim, você anda. Quando Jesus diz você anda, ele está falando num estado presente, contínuo. Era um hábito de Marta andar, ansiosa com as coisas que tinha que fazer. Era um hábito querer que tudo estivesse perfeito. E muitas vezes a gente, no nosso complexo de perfeição, a gente quer que tudo esteja do jeitinho que a gente quer. Quantas esposas, mães, perdem a paciência por muito pouco? Porque algo está fora do lugar, mas eu coloquei, eu arrumo. Gente, eu sei, quando a gente cuida de casa, a gente quer tudo bonitinho, não é? Quando algo está fora do lugar, a gente, muitas vezes fica com o espírito, atribulado, porque muitas vezes a gente fica atribulada. Peraí, é porque eu sou a empregada. Não, em alguns momentos de falta de sabedoria, eu já cheguei assim para o meu marido e disse assim, você só desorganiza porque sou eu quem faço. Porque quando vem alguém aqui que faz uma faxina, você não bagunça. E eu repetia isso. E ele dizia, minha filha, não é. Às vezes a gente está na correria, eu boto assim no lugar. E eu comecei a perceber quantos momentos de paz eu perdi exigindo coisas que
eram bobas, eram banais, mas que naquele momento tinham poder de roubar a minha paz. E eu dizia, por quê? Isso tem poder de roubar a minha paz. Porque eu quero que tudo esteja do meu jeito. Com Deus, essa lógica não pode acontecer. Quando a gente quer impor que Deus faça tudo do nosso jeito, a gente vê tudo dando errado. Só que o texto não diz que Marta era alguém que não desfrutava da presença de Deus, de Jesus. Mas naquele momento, Marta, ela estava invertendo as prioridades. Não é que Maria fosse mais espiritual do que Marta. Porque eu vejo muitas pessoas, quando falam de Marta, crucificam, né? A pobre, coitada. Eu fico pensando, meu Deus, ela só queria a casa organizada. Ela planejou aquele momento, aquela refeição. Ela queria servir uma comida boa, numa mesa posta para Jesus. O que ela não entendeu é que aquele não era o tempo. Quando nós estamos com Jesus, a gente aprende a discernir o tempo das coisas. Existe tempo para todas as coisas na nossa vida. Vai chegar o seu tempo de casar, só espere e ora pelo teu varão. Ora, já vai declarando, profetizando que ele vai ser um homem crente, fiel a Deus. Ora pelos seus futuros filhos. Ah, mas eu recebi uma sentença de que eu não posso gerar. Você crê que Deus opera milagres? Deus não mudou? Aleluia, você vai gerar. E quando nós não geramos biologicamente, Deus nos faz gerar espiritualmente filhos, pessoas que vão ser enviadas para nós cuidarmos. Deus quer nos enviar para sermos instrumento de restauração, de cura. Deus quer nos enviar para trazer ordem, a ordem dele aos corações que precisam, que estão angustiados. Mas se nós estamos em completa desordem, como é que Deus vai nos usar? Não tem como. Então, quando Jesus, ele fala a Marta, Marta, você está ansiosa, você está preocupada. Jesus está dizendo assim, é a hora de você perceber o que te distrai, Marta. Tem muita coisa te distraindo. Esse momento aqui com Maria vai passar. Jesus, ele já estava querendo alertar de que em pouco tempo ele não estaria mais ali fisicamente. De que ela não poderia mais desfrutar da presença de Jesus. Deixa eu dizer algo para você. Jesus vai voltar, mas ele só vai levar aquelas que estiverem com o coração nele. Por isso nós não podemos nos dispersar. Nós não podemos ficar presas em amarguras, em dores. Ah, mas você não sabe o que ela me fez, o quão doloroso foi, eu não sei. Mas eu conheço um Deus que sabe, um Deus que viu, um Deus que anotou e um Deus que está intervindo na tua vida. Aleluia! Pare de esperar de mãos humanas aquilo que só Deus pode fazer. Espere no Senhor. Quando a gente espera, quando a gente se coloca diante de Deus, a gente coloca tudo no devido lugar. Aprenda. Coloque tudo no devido lugar. Coloque prioridade, prioridade. Aquilo que é secundário como secundário. A gente precisa distinguir o que é a prioridade do momento da prioridade eterna. Distingua a prioridade do momento da prioridade eterna. Qual é a prioridade que te leva para a eternidade? É buscar a Deus de todo o seu coração, é amá-lo de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Sabe o que isso significa? Que é o primeiro e maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, e ao próximo como a você mesmo. Quando você ama a Deus, você vive em Cristo, você é transformada pelo Espírito Santo, você é edificada pela palavra, essa palavra que gera vida, essa palavra que distingue a verdade da mentira, que distingue o pecado da santidade, que faz você viver uma vida diferente. E quando você ama ao seu próximo como a você mesmo, você entende que todo pecador é digno de misericórdia e graça, assim como eu e você. Você passa a olhar as pessoas com um olhar, sabe, misericordioso. Amar deixa de ser um sentimento e passa a ser uma decisão de vida. Para que você interceda por aqueles que precisam do Senhor, por mais difícil que essas pessoas sejam. Por pior que elas aparentem ou de fato elas sejam. Nós precisamos buscar o coração de Jesus. Para que a gente não viva uma vida de inconstância, uma vida numa gangorra. Sabe por quê? Quantas vezes a gente vive essa vida de gangorra, em altos e baixos? Uma hora você está bem, outra hora você está mal. Outra hora você está com Deus, outra hora você está no mundo. Uma hora você quer buscar a Deus em sua palavra, outra hora você fica dias, meses sem abrir a Bíblia, sem orar, sem buscar. A frieza espiritual dominando o seu coração.
Aí você vem num evento, numa conferência, o Senhor te aquece, o Senhor te dá uma palavra, te empodera. E aí quando você sai daqui, você joga essas ferramentas que o Senhor te deu todas fora e você não caminha para a construção. Você não se deixa trabalhar para ser reconstruída. Isso é tão sério, queridas. É muito sério. O Senhor está nos despertando para que a gente pare de inconstâncias, para que a gente se mantenha firmada. Sabe por quê? O diabo sabe que mulheres que conhecem o seu Deus, elas têm capacidade de influência. E ele sabe isso, e é por isso que ele tenta distorcer a nossa capacidade de influência para gerar manipulação. Sabe como? Desde o Éden a gente vê isso. Satanás, quando seduziu Eva a comer do fruto proibido, ele distorceu, através da distração, a imagem de Eva, que Deus disse que ela era. E a capacidade de influenciar se tornou capacidade de manipular. Não foi à toa que Eva comeu e deu para o seu marido, disse que era bom para ele comer. Eu e você temos em Deus a capacidade de influenciar o ambiente que nós chegamos. Eu e você temos a capacidade de chegarmos na nossa casa, mesmo num dia difícil, onde houve algum tipo de discussão, onde houve algum tipo de desentendimento, e a gente pode mudar aquele ambiente. Mas tem mulher que, ao invés de ser um termostato que define a temperatura, ela é um termômetro. Ela só sente o ambiente e é isso. Ela não se importa. Ela não liga. Eu e você precisamos modificar o ambiente em que nós estamos. Nós precisamos usar a influência que Deus nos deu para nos posicionarmos da forma certa, onde o Senhor nos colocou. Onde o Senhor colocou você, você faz a diferença ou você vive uma vida para você? Não, cada um vai prestar contas com Deus. Olha, se a sua lógica de evangelho for essa, se a sua lógica de caminhar com Deus for essa, um dia você vai se colocar diante de Jesus, ele vai dizer, aparta de mim, eu não te conheço. Se você não quer ouvir isso, mas se você quer ouvir que você é uma serva boa, fiel, pode entrar e deleitar-se no reino do Senhor. Se você quer ouvir isso, então faça a diferença. Mas para isso, deixa Deus reconstruir você. Deixa Deus colocar as coisas em ordem. Tirar toda a distorção que o mundo trouxe, que o pecado trouxe, que o diabo trouxe, que as pessoas tentaram trazer para a sua vida. Para de ser o resultado do que fizeram com você e passa a ser o resultado da cruz do Calvário. Transformada. Você pode dar um glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tantas coisas conseguem nos tirar do propósito. Tantas coisas são usadas para nos afastar da presença, para tirar de nós o status de habitação de Deus. Mas se tem uma coisa que é número 1, utilizada para nos afetar, principalmente pelo diabo, sabe o que é? Relacionamento. Se eu for perguntar aqui o testemunho de cada uma, todas vão ter histórias para contar na área de relacionamento. Todas nós aqui, em algum momento, já fomos feridas, machucadas em algum relacionamento. Sejam eles relacionamentos familiares, relacionamentos de amizade, relacionamentos conjugais. Todas nós temos uma experiência de frustração, de fracasso em relacionamentos. E esses fracassos querem impor a mim e a você que nós temos que ficar em ruínas, que nós temos que ficar aos caquinhos. Tem mulher que vai juntando os cacos e vai caminhando como se fosse, um saco de farelo. Não tem mais nada dela, ela sempre anda em cacos. Ela sempre está presa à dor do que fizeram, ao problema que machucou, à ferida, à traição, ao abandono, à rejeição. Deixa eu falar para você de uma mulher que ela enfrentou isso. E Deus mudou a história dela, Deus mudou a sorte dela, mas quando ela virou a chave na vida dela. Essa mulher é Lia. Se você ler a Bíblia no texto de Gênesis 29, você vai ver, no verso 16 a 35, que quando Jacó, ele vai fugido de Esaú, e ele vai de encontro ao seu primo Labão, Jacó, ele se apaixona de imediato por Raquel, porque ela era muito bonita, formosa. Ela era uma mulher atraente, tem versões bíblicas que apontam isso. Ela era uma mulher
atraente, bonita. Bastava olhar para ela, que ela era encantadora. Mas Lia, ela tinha olhos caídos. Isso aí é uma forma doce de dizer que Lia não era tão bonita. Que Lia era feia. Muitas vezes a gente fica aos cacos, sem autoestima, com baixa autoestima, porque disseram que a gente era feia. Olha, deixa eu dizer para você uma coisa. Na minha infância, eu era o patinho feio das minhas amigas. Olha para mim. Jesus me fez linda. Você pode louvar o Senhor? Jesus fez você linda. Mas, amada, era na época do Egito. Na época do Egito, a gente, não se cuidava. Todo mundo tem uma foto aí antiga que aponta o seu Egito. Todas nós temos um Egito na nossa história, não é? E era uma época que eu não me cuidava tanto. Ou seja, a minha beleza estava escondida. Deus desabrochou, Deus fez aparecer. Amém? Você quer que Deus desabrochou você? Ele mostrou, revelou a sua beleza porque você é filhinha de papai. Mas na época, eu tinha uma beleza interior. Ninguém enxergava a minha beleza para fora. E muitas vezes eu me sentia um patinho feio, porque eu via minhas amigas, todas bonitas. Eu via que os meninos só se interessavam por ela e eu dizia, rapaz, o negócio para mim tá ruim. Eu não sou bonita, não. Sabe quando cai a ficha que você deu? Eu não sou bonita, peraí. O padrão do mundo é que mudou. O padrão de Deus continua elevado. Eu sou linda. Se Deus me criou, a Bíblia diz que antes de eu nascer, Ele sondou o ventre da minha mãe, Ele me gerou lá dentro. Se Deus me planejou, se eu acredito no que o mundo diz, que eu não sou bonita, eu estou dizendo que Deus errou. E Deus não erra. Deus não errou na minha nem na sua criação. Deus não errou na família em que nos colocou. Deus não errou na forma em que Ele nos construiu, nos formou. Talvez você está olhando a partir da perspectiva do homem, do que o homem fez com você, do que o homem disse a você, de como o homem maltratou você, mas na perspectiva de Deus, nada mudou. O projeto original, a planta original está lá. É por isso que reconstruir é voltar à origem. O povo judeu, eles sabiam qual era o padrão do templo do Senhor. É por isso que Deus estava dizendo, vocês conhecem o padrão, o meu padrão, e por que vocês agora estão vivendo aquém disso? Porque vocês estão deixando lá embaixo, vocês baixaram o nível, e muitas vezes a gente baixa o nível em tantas coisas. A gente baixa o nível quando a gente deixa de crer na promessa que Deus liberou, a gente passa a crer em algo bem menor do que Deus já tinha liberado. A gente passa a aceitar coisas abaixo daquilo que Deus disse que seria para nós vivermos. Nós precisamos acabar com essa mentalidade. Porque a mentalidade de Lia aponta isso. Vamos lá, voltando para a história de Lia. Lia foi essa mulher que foi usada como uma ferramenta de manobra pelo seu pai Labão para enganar Jacó. Jacó, que é um enganador, foi enganado. Ele trabalhou 7 anos pelo amor de Raquel, para casar com Raquel. Passados os 7 anos, o primo dele, Labão, engana ele e coloca ele para casar com Lia. Quando ele vê o que acontece, ele diz assim, não, eu quero Raquel, vou trabalhar mais 7 anos. O homem trabalhou 14 anos. Gente, na cultura judaica, o normal era você trabalhar 1 ano para casar com uma mulher, porque era o tempo de você se organizar, juntar as coisas, trabalhar para produzir os seus, a sua criação de animais, para você dizer assim, eu tenho uma mulher, agora eu vou sustentar minha mulher, a gente vai estar aqui crescendo junto. Ele trabalhou 16 anos a mais para casar com uma mulher. Ele já fez algo que não era para ter feito, mas pessoas, quando elas são guiadas pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, elas fazem coisas estúpidas. É por isso que nós não podemos ser levadas por um momento em que nós estamos tristes. Quantas pessoas mandam áudios desastrosos num momento de tristeza, de angústia, de raiva, de mágoa? E depois se arrependem, criam contendas, criam problemas, racham relacionamentos por causa de um momento de descontrole emocional. Trabalhado esses 17 anos pelo amor de Raquel, já casado com Lia, Lia se sente o quê? Rejeitada. Se sentiu o patinho feio da história. E na tentativa de ganhar o amor de Jacó, Lia, ela começa
a colocar o nome dos seus filhos, fazendo menção à expectativa que ela tinha. Deixa eu dizer algo para você. Antes de colocar a sua expectativa diante de Deus, pergunte a Deus qual é o projeto dele para você. Talvez você está colocando a sua expectativa acima do que Deus quer fazer. E é por isso que você não consegue olhar a promessa, é por isso que você não consegue olhar a vitória, o milagre acontecendo. Lia, ela não tinha culpa de estar naquela situação. Deixa eu dizer para você, a gente não pode comparar a realidade de Lia com os tempos de hoje. A realidade de Lia se enquadra dentro de um contexto cultural muito específico do seu povo. Aquilo era comum, era muito comum aquela prática de a filha mais velha ser colocada para casar antes da filha mais nova. É diferente da nossa cultura. Assim como muitas vezes aquilo que nos acontece não tem nada a ver conosco. Nós somos feridas por causa de erro de outras pessoas. Lia estava sendo ferida, machucada por causa da escolha e do erro de outra pessoa. Mas ela tinha uma escolha. Ela ia viver o resto da sua vida refém, aprisionada pelo fato de ser rejeitada, ou ela ia deixar Deus ser Deus na sua vida e ressignificar a sua dor. A Bíblia diz que o primeiro filho de Lia se chama Rúben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição. O segundo filho, Simeão, significa: agora o meu marido me amará. O terceiro filho, Levi, significa: agora meu marido se unirá a mim. Ela teve 3 filhos, fruto da expectativa de agradar o seu marido. Fruto da tentativa de ser amada. Ela deu nome à sua expectativa. Cada filho era uma expectativa que ela tinha, do marido a amar. E nada mudou. Ela não conseguiu viver o sonho que ela tinha, de ser amada como o seu marido amava Raquel. Ela entendeu que o que ela precisava não ia ser entregue por homens. Ela entendeu que só o Senhor poderia ressignificar, mudar a sua história e curar o seu coração. E assim Lia decidiu. Ela decidiu não ser o resultado das amarguras do que fizeram com ela. Ela dá o nome do seu 4º filho, Judá, que significa: esta vez louvarei ao Senhor. Aleluia! Você pode louvar ao Senhor, independente da circunstância. Louve ao Senhor, adore. Sabe por quê? Só louva ao Senhor quem o conhece. Louvar significa se desprender de tudo aquilo que você está, sabe, do que está doendo em você. Se desprender de tudo aquilo que gera dor em você, para reconhecer que só Ele é Deus. Que apesar da sua situação, Deus não mudou. Ele continua sendo Deus. Ela viveu a rejeição e a espera da aceitação. Mas ela decidiu viver e receber o amor de Deus. Talvez você está ainda em caquinhos, porque você está à expectativa daquele amor que você tanto sonha acontecer. Daquela pessoa que te rejeitou e que você quer tanto que ela volte, que ela te reconheça, te valorize. Que ela coloque você no coração, no status que você deseja. Você está na expectativa de que aquela pessoa trate você como você a trata. A expectativa do nosso coração não pode ser baseada naquilo que nós queremos que o outro faça, mas sim naquilo que Deus já disse que fará em nós e através de nós. Quando nós entendemos isso, uma chave muda na nossa vida. Por quê? Lia, ela entendeu que enquanto o seu marido fosse a sua prioridade, a rejeição seria a marca de quem ela era. Mas a partir do momento que ela colocou Deus como prioridade, sabe o que aconteceu? Eu vou dizer somente o que aconteceu na vida de Lia. Esse filho, Judá, não apenas deu nome aos judeus, porque foi a única tribo que restou. Todos os judeus que foram dispersos em tantos processos de exílio, de escravidão, de guerras, só o povo de Judá, só a tribo de Judá permaneceu, prevaleceu. E a tribo de Judá veio a descendência de Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Lia entrou na descendência do Messias. Ela foi rejeitada pelo homem, mas por Deus não. Ela foi aceita, amada. Glória a Deus.
Deus, porque ainda que o homem nos rejeite e nos abandone, o Senhor jamais. Oh, aleluia! Deixa eu dizer algo para você. Deus precisa ser a nossa prioridade. Deus precisa ser a nossa prioridade. Quando Deus é nossa prioridade, o nosso casamento entra no eixo. Tá com um casamento desajustado? Coloca Deus à frente. Ora pelo teu marido. Mas pastora, eu já orei tanto. Mas parou, porque está dizendo que está cansada. Continua. Persevera. O mundo diz para a gente desistir do nosso casamento, da nossa família. O Senhor diz, eu estou com você. Continua. Persevera. Se Deus é sua prioridade, você vai escolher as amizades certas. Você vai abrir mão das amizades que te afastam do Senhor. Você vai abrir mão dos relacionamentos que te afastam do Senhor. Sabe essa relação que Deus já falou para você que não é para você? Abra mão. Largue. Largue. Solte. Antes que aquilo trague você e destrua você. Mantenha você numa vida de ruínas. Se Deus for sua prioridade, até quem trama mal contra você vai ser usado para te abençoar. Você crê? Se Deus for sua prioridade, até quem zomba de você vai testemunhar o seu milagre. Porque é assim que Deus faz. A lógica de Deus é diferente. Aleluia! Glória a Deus! Oh! Aleluia! Quem quer restauração tem que viver em obediência. Repita comigo, obediência. A Bíblia já diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Qual é a parte mais difícil da obediência? Sabe o que é? A renúncia. Porque renunciar, na cabeça de muitas pessoas, significa perder. Essa é a lógica que o diabo diz. Olha, você vai entregar mesmo sua vida a Jesus, você vai viver com Jesus, mas você vai ter que perder tanta coisa. Perder não. Você vai abrir mão do que não presta para receber aquilo que Deus tem para você, o melhor de Deus. Nós precisamos mudar essa mentalidade de que renunciar é perder, não é. Renunciar é fazer a escolha mais acertada das nossas vidas, que é estar debaixo da dependência do Senhor. Olha o que aconteceu, o que Deus estava dizendo ao povo. Enquanto vocês não renunciam, vocês são destruídos. Porque o texto diz assim, em Ageu 1:5-6, agora assim diz o Senhor, vejam aonde os seus caminhos os levaram, vocês têm plantado muito, mas colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. Deus está dizendo, vocês estão fazendo do seu jeito, eu não sou a prioridade, nada está dando certo. Enquanto vocês não me obedecerem, as coisas não vão mudar. Enquanto vocês não me obedecerem, a promessa não vai chegar. O milagre não vai acontecer. Deus não se move pela circunstância, Ele se move por princípio, por propósito. A sua circunstância atual não define o que Deus vai fazer, porque Deus já traçou um plano para a sua vida, enxergando essa dificuldade e te dando as ferramentas para vencer. Aleluia! Glória a Deus. É por isso que Deus diz, continua dizendo lá no verso 10 de Ageu 1, por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Deixa eu dizer algo para você. Não adianta você orar estando em desobediência. Não adianta fazer campanha e estar em todos os cultos. Não adianta fazer jejum, fazer consagração se você está em desobediência. Até o céu se fecha. Até a terra murcha, seca. Você quer ver os céus se abrir? Você quer ver a terra gerar frutos na sua vida, Deus liberando sobre você? Obedeça. Você sabe o que é que Deus está mandando você mudar? O que Deus está mandando você alinhar, ajustar? Em que área você precisa obedecer? É exatamente aí. Obedeça para desfrutar da promessa. E por fim, se você quer ser uma mulher reconstruída, restaurada, faça a sua parte. Porque Deus já fez a dele. A gente crê que Deus fará, Deus já fez. Deus não tem pendência, não tem dívida nenhuma comigo e com você, Ele já fez. Faça a sua parte.
O texto diz, no verso 8, subam ao monte, tragam madeira. Construam a minha casa para que eu me alegre e nela seja glorificado. Você pode glorificar o Senhor nesse momento? Você vai subir o monte. Quem é que vai subir esse monte aqui? Aleluia. Às vezes a gente canta, né? Eu vou subir ao monte que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Aleluia, você vai subir esse monte. Aleluia. O monte é um lugar para a gente viver milagres. Sabe por quê? Se a nossa fé for o quê? O que Jesus disse? Se a nossa fé for semelhante ao tamanho de um grão de mostarda, a gente vai ordenar ao monte, saia daqui e vá para acolá. Esse monte não é uma dificuldade, é o lugar do milagre, é o lugar do sobrenatural. Aleluia! Ah, mas a madeira parece pesada. Pastor, eu não estou aguentando esse fardo, está difícil demais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, ele subiu no monte. Jesus, ele carregou o madeiro. Então, deixa eu dizer algo para você. Não tem peso para eu e você carregar. Ele levou sobre si as nossas dores. Pelas suas pisaduras, nós somos saradas. Jesus carregou o maior peso. O que você está carregando é matéria-prima para a construção, para o milagre, para a obra que o Senhor vai fazer na tua vida. O peso é obra-prima para o milagre, para a promessa. Aleluia! Você precisa decidir subir. Você precisa carregar o que é necessário para que a sua vida esteja alinhada com Deus. Todo o processo de reconstrução dá mais trabalho do que uma obra que acabou de começar. É ou não é? Às vezes a gente diz assim, Deus, está tão difícil continuar. Está tão difícil crer. Porque a gente está olhando o que a gente tem nas nossas mãos. A gente está esquecendo de que o Senhor é o construtor. É Ele quem tem todo o projeto nas mãos. A gente vai dar uma ajudinha pequena, mas a maior parte da obra é Ele quem está operando. Mas a gente sabe que toda obra, toda reforma é trabalhosa. Na minha antiga casa, a gente decidiu fazer uma ampliação na sala e a gente decidiu tirar uma parede. E foi uma semana de obra para um mês limpando poeira. Dá trabalho. Dá trabalho. Às vezes a obra está a um passo de acontecer, mas a gente está reclamando demais dos entulhos, da poeira que nós precisamos limpar. A obra quem faz é o construtor. Deus é o construtor. Mas o entulho quem precisa tirar somos nós. A limpeza quem precisa fazer somos eu e você. Você vai pegar no mundo espiritual a vassoura e a pá, o pano de chão, o rodo, o alvejante, e você vai fazer essa limpeza. A obra precisa estar pronta até que Ele venha. Ele está trabalhando em você, mas você precisa colaborar. Limpe tudo aquilo que tem te afastado. É pecado? Arranca o pecado. É aquele pecadinho de estimação? Decida. A partir de hoje não, Senhor, eu decido. Porque muitas vezes a gente diz assim, Senhor, me ajuda a vencer o pecado. Oi? Não. Ele não vai fazer por você aquilo que Ele te deu autoridade para fazer. Ele nos deu autoridade para pisar em cabeça de serpente, escorpião, quanto mais limpar o pecado da nossa vida. É uma escolha. Restauração, reconstrução, cura, são processos que nós escolhemos viver ou não. Enquanto o povo estava se preocupando com o que eles tinham que fazer, eles deixaram de investir no que era fundamental para ser feito. Quando nós damos atenção a tudo que é nosso, a tudo que leva o nosso nome, e a gente se esquece de Deus, a gente deixa de viver uma vida direita, uma vida alinhada, uma vida ajustada, uma vida aprumada nele.
E a gente acha difícil demais. Não é que é difícil demais, é você que está fazendo do jeito errado. É você que não está buscando a Deus do jeito certo. É você que não está orando, que não está lendo a Bíblia, que não está se dedicando, que não está se abstendo do mal, que não está fugindo da tentação, da aparição do mal, que não está resistindo ao diabo. Deus não nos chama para nenhuma obra que Ele mesmo já não tenha feito. Ele já começou a boa obra na minha e na sua vida. Ele não nos chama a fazer nada que Ele mesmo já não tenha feito. É por isso que Paulo ele diz lá em Filipenses 1,6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Você está achando que está pesado demais essa reconstrução? Entrega nas mãos dele. Confia o teu caminho ao Senhor. Confia a tua vida. Entrega os teus passos, as tuas decisões. E deixa que o mais, aquilo que você não pode fazer, é Ele quem vai fazer. Confia. Reconstrução significa voltar ao padrão. Tem muita mulher aqui hoje que precisa voltar ao padrão de Deus. Ao padrão de feminilidade, porque está com a mente deturpada, com as ondas do feminismo. Está com a mentalidade completamente distorcida sobre o que é ser mulher. Sobre o que é cuidar de casa, de família, de marido. E talvez a distorção não é uma escolha sua. Talvez você viu modelos tão fracassados que você acha que viver aquilo que Deus manda é replicar esse modelo fracassado. Não é. Nós podemos até falhar, a palavra de Deus nunca falha. Deus nunca falha. Tem mulher que precisa voltar ao padrão do senso de valor próprio, de autoestima. Porque ouviu tanto que não era bela, que não prestava, que não estava à altura. Não estava à altura do marido, não estava à altura de entrar naquela família, não estava à altura daquele trabalho. E foi aceitando isso, se inferiorizando, se diminuindo, se enxergando como alguém desprezível, sem valor. Deus quer mudar essa mentalidade. Tem mulher que precisa voltar ao padrão de fé. Tem mulheres aqui que perderam a fé, estão frias, estão secas. Estão incrédulas do que Deus vai fazer, ou porque já viveram tantas dores, ou porque receberam palavras duras, palavras contrárias, ou porque no meio do caminho algo aconteceu que a fez mudar. É hora de você voltar ao padrão original, ao padrão de reconstrução. Tem mulheres que pararam de sonhar, que acham que estão velhas demais, que acham que não tem mais tempo para fazer ou para viver, que passou do prazo para realizar o sonho, talvez um sonho de fazer uma faculdade, talvez o sonho de ser enviada como uma missionária, talvez o sonho de pregar o evangelho. Deus quer restaurar os seus sonhos. Deus quer restaurar o sonho de constituição de famílias. Talvez você foi traída, abandonada, rejeitada, e o sonho de ter uma família se perdeu. Deus quer mudar a sua perspectiva, quer te dar fé, para você crer que Deus não mudou. Deus não mudou. Não foi porque a sua circunstância mudou que Deus mudou. Ele continua o mesmo. Ele não mudou. Ele continua o mesmo. Fica de pé para tu receber a palavra que Deus tem para te entregar. Quem aqui já foi abençoada? Mas sabe como é que Deus quer encerrar esse momento te fazendo a mesma promessa que Ele fez para o povo judeu, ao seu povo. O povo se arrependeu. O povo decidiu colocar a mão na massa, fazer a sua parte, a parte que lhe cabia, andar em obediência ao Senhor. E sabe o que aconteceu? Ageu 2:9, o texto diz: a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz. A glória da segunda casa, a glória da restauração, da reconstrução é maior, é muito maior do que o que você já viveu.
Se você está andando em dor, em amargura, em aflição, sem esperança, o Senhor quer te restaurar, te reconstruir, te paramentar, te fortalecer para dizer: filha, não acabou. Eu ainda tenho planos, eu ainda tenho projeto. Eu quero habitar em você, fazer morada, fazer você desfrutar da minha glória. Fecha seus olhos. Essa é a hora de você falar com Deus. É a hora de você dizer ao Senhor qual é a área da sua vida que está em pedaços, que está em ruínas, que está quebrado, que precisa ser reconstruído pelo Senhor. Qual é a área da sua vida em que você vai parar de desobedecer e agora vai caminhar em obediência? Qual é a área em que você tem se distraído e a distração tem trago distorção? E você não se enxerga como Deus enxerga você. E você não consegue enxergar Deus à medida da sua glória, à medida de quem Ele é. Soberano, poderoso, Deus forte, Pai da eternidade. Os planos de Deus não mudaram ao meu e ao seu respeito. Os projetos dele continuam de pé. E é por isso que hoje o Senhor quer te levantar. Eu estou muito feliz que você tenha chegado até aqui. Obrigada por assistir até o fim essa mensagem. Eu espero que ela tenha sido uma bênção na sua vida. Eu tenho mais um convite para você. Compartilhe essa palavra com outras pessoas e que ela também seja vida e encorajamento para outras pessoas. E não se esqueça, eu vou deixar aqui nessa tela mais 2 indicações de mensagens para você assistir. Tenho certeza que continuar aprendendo vai te ajudar a chegar no propósito de Deus para a sua vida. Um grande beijo no seu coração e Deus abençoe.